Bom, pessoal, vamos lá. A gente está começando agora a nossa aula 2 de Prática Profissional 3, onde a gente vai abordar um pouquinho a respeito dos ossos, né, que compreendem aí os membros inferiores. Quando a gente fala aí dos membros inferiores, a gente vai ter algumas classificações referente à funcionalidade dessas estruturas, né? Então, a gente primeiramente vai fazer uma divisão em segmentos, onde nesses segmentos a gente vai ver que a gente também tem 4 segmentos, né? Que são a cintura pélvica, a coxa e mais abaixo a perna e o pé, tá ok? Então aqui a gente consegue fazer um processo de visualização de todas as estruturas dos ossos que compreendem os membros inferiores, tá? Começando aí um pouquinho a falar sobre a função desses membros inferiores, né? Então a região da pelve aí, ela vai servir para a gente como um ponto também de ligação entre o esqueleto axial, que aqui a gente consegue ver muito bem, né, a região da coluna, a região do sacro, né, e a articulação entre o sacro e o osso ilíaco, tanto de um lado quanto o outro, formando aí para a gente a articulação sacroilíaca direita e a articulação sacroilíaca esquerda, tá? Quando a gente fala aí sobre os esqueletos, né, os ossos que formam para a gente as estruturas da região pélvica, é importante lembrar que pelve e quadril são estruturas diferentes, né, regiões diferentes. Isso faz um pouquinho de referência aí justamente quando a gente vai falar de pedidos que são solicitados pelos médicos aí para a gente, lá na nossa sala de exames, né, nos nossos centros de estudos. Por quê? Quando eu falo de pelve, eu estou falando de uma totalidade de região. Quando eu falo de quadril, eu estou falando da articulação entre o osso, que a gente classifica como fêmur, e o osso que a gente classifica como ilíaco, tá? Então, pelve, totalidade da região, e quadril, a região de articulação, tá ok? Região aqui da pelve ainda vai servir, né, para a passagem, né, o canal do arco pélvico aqui que a gente chama, vai servir para a passagem do bebê na hora do parto, né, isso na pelve feminina, e também, né, essa região da pelve, ela serve de funcionalidade para a proteção de alguns órgãos aí, que são aqueles órgãos que a gente chama de órgãos pélvicos, tá ok? Como a bexiga, por exemplo, tá? Descendo um pouquinho mais, a gente consegue encontrar a região do fêmur, que é o maior osso, né, do corpo, do membro inferior também, mas em extensão, comprimento aí do corpo inteiro, a gente consegue encontrar o fêmur. E aqui, bem próximo da região do fêmur, a gente consegue encontrar a patela, tá ok? Um pouquinho mais abaixo, a gente vai encontrar aí, né, os ossos da região da perna, que são a tíbia medialmente e a fíbula lateralmente, e lá no final dos membros inferiores, nós encontramos os ossos do pé, tá? Falando um pouquinho aí a respeito desses ossos, a gente consegue classificar alguns ossos que servem para sustentação de peso e alguns ossos que servem para a gente para fixação de músculo, como, por exemplo, o fêmur é um osso que a gente classifica, né, basicamente para sustentação de peso. A tíbia também é um osso que a gente classifica para sustentação de peso. Agora a fíbula, né, que é um osso que está aí para a gente lateralmente, já vai ser um osso utilizado para fixação de músculo, né? Então a gente precisa entender que nem todos os ossos dos membros inferiores, eles vão ser classificados, né, com a mesma função, ok? E aí quando a gente fala, né, especificamente sobre os acidentes ósseos, a gente vai começar aí abordando um pouquinho os acidentes ósseos do osso ilíaco, né? Os que a gente consegue visualizar aqui nessa peça, tá? Então, o osso ilíaco, importante lembrar que a gente tem a divisão de ilíaco direito e esquerdo, tá? E o osso ilíaco, ele é formado por 3 partes, né? Então a gente tem íleo superiormente, isquio numa parte posterior e o pubis na parte anterior. Então, íleo, isquio e pubis, ok? Então, quando a gente fala do osso ilíaco, a gente tem essa divisão básica. Estruturas, né, acidentes ósseos que a gente consegue visualizar aqui do osso ilíaco. Então, superiormente, a gente vai ter a crista ilíaca. Vindo para a parte anterior, a gente consegue visualizar essa ponta, né, da crista ilíaca, que a gente classifica ali com uma sigla, que é EIAS, E-I-A-S.
porque o nome da estrutura ele é bem extenso, né? Espinha ilíaca antero-superior, né? É essa estrutura que a gente consegue visualizar aqui. Então, crista ilíaca e aqui eias. Como a gente falou anteriormente, a gente tem as articulações, né? Sacroilíacas, tanto direita quanto esquerda, e também algumas outras estruturas que a gente consegue visualizar aqui são o forame obturado, que é essa estrutura de passagem, né, que a gente consegue observar aqui do osso ilíaco, né? A gente consegue ter lateralmente, né, a estrutura que a gente conhece como acetábulo. Essa estrutura vai servir para o encaixe aí da cabeça do fêmur, tá? E outras estruturas do ilíaco, né, como espinha isquiática maior e espinha isquiática menor, são estruturas que a gente também consegue visualizar por aqui, né, nessa peça, mas que dariam para a gente visualizar melhor, né, numa visão posterior dessa estrutura, tá? Anteriormente também a gente tem uma cartilagem aqui unindo os dois ossos ilíacos. Essa cartilagem a gente classifica, nessa região, na verdade, a gente classifica ali como sínfise púbica, né, que é uma região de ponto de encontro entre o púbis aí, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tá ok? Falando um pouquinho agora a respeito do fêmur, né, como a gente falou, que é um osso, né, que é classificado aí pra gente como o maior do corpo humano, e ele possui as suas estruturas específicas. Então, no fêmur, a gente consegue encontrar, né, principais acidentes ósseos: a cabeça do fêmur, o colo do fêmur, as estruturas aqui que a gente chama de trocânter, né, trocânter maior e trocânter menor, trocânter maior um pouco mais acima, trocânter menor um pouco mais abaixo e medialmente, tá? A parte de trás, entre um trocânter e o outro, a gente tem aí uma linha que a gente chama de linha intertrocantérica, tá ok? Parte central do osso, a gente chama de corpo do fêmur. E algumas estruturas que a gente consegue visualizar na porção final, né, na epífise distal aí do fêmur, que já vai servir para a articulação do joelho aí pra gente, né? Então a gente tem as estruturas que a gente chama de epicôndilo. Epicôndilo medial vai ser aquele que está do mesmo lado, né? Mesmo segmento da cabeça do fêmur, e o epicôndilo lateral, né, o que está oposto aí pra gente, ok? Abaixo dos epicôndilos, já fazendo aí o processo de articulação com a tíbia, a gente vai ter os côndilos, né? Então, côndilo medial e côndilo lateral, tá? Na parte posterior, a gente vai ter aí uma fossa, né, entre os dois côndilos, que a gente chama de fossa intercondilar. E aqui a gente consegue visualizar a estrutura da patela, né? A estrutura da patela aí pra gente também tem alguns acidentes ósseos específicos, tá? Que a gente consegue classificar que são bastante importantes. Importante lembrar que a patela é como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo, onde a base da patela ela fica superiormente e o ápice da patela ele fica inferiormente, tá? Então, base da patela, ápice da patela. Parte anterior da patela, a gente chama de face anterior, e a parte posterior, a gente chama de face posterior ou face articular, que é a região da patela que vai servir, né, para articulação, formar para a gente também essa questão de articulação com o fêmur aí. Importante lembrar que a patela, né, ela é um osso que não está diretamente ligado ao fêmur, tá? Mas sim está dentro de tendões, né? É um osso que a gente classifica como um osso sesamoide, como a gente já viu aí na classificação dos ossos, é um osso que se forma a partir de tendões aí, tá ok? Vindo um pouquinho mais abaixo, a gente consegue visualizar, né, as estruturas aí, que são da perna, tá ok? E também do pé. Então, quando a gente fala dessas estruturas específicas, a gente entende que tanto a perna quanto o pé possuem ossos aí, como a gente já tinha falado, que vão servir para a gente, tanto, né, para fixação de músculos, quanto para sustentação de peso, beleza? Então, a gente vai ter aí, por exemplo, a região da tíbia, né, medialmente, e a gente tem a região da fíbula lateralmente. Estruturas aí pra gente, ou acidentes ósseos, né, da tíbia e da fíbula.
a gente consegue visualizar, eu acho que no corte aí dá para ver para vocês direitinho, tá? A tíbia, osso que serve para sustentação de peso, né? Lá embaixo a gente tem uma estrutura que a gente chama de maléolo, né? O maléolo a gente consegue visualizar tanto na tíbia quanto na fíbula. Então a gente vai ter um maléolo da tíbia, que a gente chama de maléolo medial, e um maléolo da fíbula, que a gente chama de maléolo lateral, ok? Centro do osso, tanto de um quanto do outro, né? Corpo, então a gente tem o corpo da tíbia e o corpo da fíbula. Parte proximal, né? Epífise proximal dos dois ossos aí. Então a gente vai ter na tíbia algumas estruturas e na fíbula outras, né? Então a gente tem aqui nessa parte superior da tíbia as estruturas que a gente também chama de côndilo, né? Então côndilo medial e côndilo lateral, tá ok? Parte anterior da tíbia a gente chama de tuberosidade, então tuberosidade da tíbia serve inclusive, né, para a gente poder fazer vários tipos de posicionamentos, né, e serve de ponto de referência aí para a gente. E a gente tem a estrutura da fíbula, né, onde a gente vai ver a região da cabeça da fíbula e lá em cima a gente consegue visualizar o ápice da cabeça da fíbula, tá? Lateralizando um pouquinho aqui para vocês verem melhor, ok? E por último, a gente consegue visualizar os ossos do pé. Deixa eu só ver aqui numa visão melhor para vocês, onde a gente vai conseguir visualizar as estruturas, tá? Então, os ossos do pé, o que a gente precisa lembrar? Que eles são divididos aí para a gente na região de tarso, metatarso e falanges, ok? Então, esses ossos do pé aí, né, eles têm um nome parecido com a região dos ossos da mão, porém, né, a gente tem que lembrar desse termozinho que é diferente. Na mão, carpo e aqui tarso, né? Então, ossos do tarso, metatarso e falanges, beleza? Então, quando a gente visualiza esses ossos, né, o maior osso aqui, né, da região do pé é o osso calcâneo, ok? Que forma aí pra gente, literalmente, como o próprio nome já dá uma informação, a região do calcanhar, tá? Então, osso calcâneo, acima do osso calcâneo, a gente tem o talos, tá? Então são esses dois ossos aqui que formam essa parte, né, do que a gente chama aí de retropé, né? Essa parte aí posterior do pé. Visualizando aqui, né, os outros ossos que estão nessa parte mais central da região do pé, a gente vai conseguir encontrar osso navicular, osso cuboide e osso cuneiforme, né? Os ossos cuneiformes, na verdade, eles têm o mesmo nome, só que eles têm aí uma classificação, né, para a gente poder diferenciar eles. Então, cuneiforme medial, cuneiforme intermédio e cuneiforme lateral, ok? Mais à frente, a gente vai ter os metatarsos, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metatarsos, e mais à frente as falanges, que seguem para a gente basicamente o que a gente falou em relação à mão, né? Então, no primeiro dedo, né, a gente vai ter aí, né, no hálux, que é o primeiro dedo, falange proximal e falange distal. Do segundo ao quinto dedo, teremos falange proximal, falange média e falange distal, ok? Falando um pouquinho aí para vocês a respeito de articulações, a articulação, né, que forma aí para a gente o tornozelo, a gente conhece também como a articulação talocural, né? Que é a articulação do tornozelo. A articulação do joelho, a gente pode encontrar, né, alguns nomes aí um pouquinho diferentes, como a articulação, né, entre o fêmur e a tíbia, né? Que é a articulação fêmuro-tibial. E a gente também consegue encontrar a articulação entre o osso ilíaco e o fêmur, né? Que é a articulação aí que a gente chama de articulação coxofemoral, né? Ou mais conhecida popularmente como a articulação do quadril, tá? Então, fechando aí, né, esse conteúdo a respeito de membros inferiores, é importante lembrar que os membros inferiores são divididos em 4 segmentos, né? Cintura pélvica, coxa, perna e pé. Né? Sempre importante lembrar. E a gente também tem, né, a questão das regiões, como tornozelo, joelho, né, e a região
do quadril. Funcionalidade, né? Os membros inferiores vão servir para a gente para se conectar ao esqueleto axial, né? E também servem para a gente para essa questão de sustentação de peso, de fixação de músculos, né? Equilíbrio do corpo, né? E algumas outras classificações, tá ok? Espero que vocês tenham gostado, aguardo vocês na próxima aula.